Bom, gente, começando aqui esse programa candente que a gente vai ter no dia de hoje, eu vou saudar para conversar conosco mais uma vez o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Roberto Requião, bom dia. Bom dia, Anderson. Requião, eu quero começar agradecendo aqui a tua presença aqui, sempre atendendo aos nossos convites para fazer um diálogo aqui a respeito dos temas importantes do Brasil e do mundo. Mais especificamente, Requião, nesse momento a gente quer analisar a situação do governo Lula, que talvez passe o pior momento, desde a chegada dele ao Palácio do Planalto, eu diria, de toda a trajetória política do presidente da República à frente da presidência, né? À frente do cargo máximo do país. O presidente vem sofrendo uma série de problemas aí, pressões por todos os lados, agora ao longo dos últimos tempos perdendo o apoio popular. Saiu uma pesquisa Quest no dia de ontem que mostra mais uma vez isso e a gente vai analisar em detalhes daqui a pouquinho. E essa gestão, essa administração tenta reagir de alguma forma. O Lula iniciou aí uma cruzada a fim de ampliar aí a sua popularidade. Implementou medidas como essa proposta de isenção de imposto de renda para os brasileiros que recebem mais até R$ 5.000. Também isenção aí de impostos de produtos importados para tentar reduzir a inflação, ampliou o crédito consignado para os brasileiros diante da perda de renda que nós temos, também ampliou o próprio programa Minha Casa Minha Vida, uma série de medidas aí que foram adotadas pelo governo para tentar melhorar a imagem perante a população. Requião, a gente não falou sobre uma série de temas aí que eu citei aqui ainda há pouco, mas eu queria começar pedindo essa análise tua a respeito dessas últimas movimentações do governo. Como é que você vê esse cenário e, enfim, você vê uma alternativa para o governo recuperar a popularidade, Requião? Anderson, em primeiro lugar, eu queria aproveitar o seu espaço para deixar com toda clareza a minha solidariedade ao Glauber Braga. Sujeito corajoso, tem dito verdades na tribuna da Câmara Federal e agora está sendo objeto de um processo de cassação da direita, dos corruptos do Congresso. E eu faria um apelo aos que nos estão escutando nesse momento, que se manifestem publicamente nas redes em apoio ao Glauber Braga. Ele merece esse apoio nosso pela atitude que tem tomado no exercício do seu mandato. Agora, o problema do Lula, o Anderson, é um pouco de desgaste dos materiais. Eu acho que o Brasil está cansado de verificar essa defasagem entre o discurso e a prática. O Lula tem um discurso que empolga a gente às vezes, eu me empolgo, acredito que você também, mas depois a prática não tem nada a ver com o discurso. Daí vem aquela conversa, não, é o problema da Frente da Esperança, é o problema do Congresso. Não é nada disso, não. O Lula homologou agora a privatização da Eletrobras. Na campanha ele dizia que iria reestatizá-la. Uhum. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho, inclusive, aqui. A França e a Alemanha, que tinham uma estrutura energética privada, estatizaram porque não é possível mais isso continuar assim. Aqui no Paraná, a mesma coisa. O governo federal do Lula colaborou com a privatização da Copel. O PPI está financiando a privatização da Sanepar. E o PAC, o texto do PAC, prevê privatizações de portos, estradas. O BNDES está financiando a privatização até de escolas. Então, há uma defasagem absoluta entre o discurso e a prática. E isso leva ao desgaste. Eu não preciso de pesquisa de opinião para analisar o Lula. Eu sou um brasileiro de classe média, envolvido na política, e eu vejo que todas as minhas esperanças estão aluindo uma após a outra. Então, o problema básico é esse. Por que está atrás de tudo isso? Vamos lá, vou repetir no seu programa. Lembra o Enzo Comparato e o Fernando Henrique, a teoria da dependência, a privatização, a globalização? É isso que vem desde lá atrás, do Fernando Henrique e tudo mais. Privatização de tudo, a globalização. Isso agora entra num choque terrível com a política do Trump, que está mandando tudo isso às favas e apostando pesadamente na reindustrialização dos Estados Unidos, criação de emprego, produção e tudo mais. Mas nós não, nós estamos na conversa mole. E daí vem a política complementar,
compensatória. O empréstimo consignado. Olha, eu, quando fui governador, o empréstimo consignado apareceu para os funcionários públicos. O que eu fiz? Eu estabeleci o seguinte: o Estado do Paraná só se responsabiliza pelo desconto em folha dos funcionários se o empréstimo consignado for neste limite. E os bancos ficaram em desespero, me pressionaram, me procuraram. Não, tem que ficar livre, nós queremos fazer o juro conforme as possibilidades. Não tem nada disso. E chiaram, e eu fiz o empréstimo consignado mais barato do Brasil. O que fez o governo agora? Deixou a taxa de juros livre, a critério do mercado, e dando como garantia o FGTS. E você já viu que os empréstimos que aparecem aí estão todos acima de 3%, o que é uma verdadeira loucura. No empréstimo consignado, com a garantia do FGTS, eu não quero nem discutir essa barbaridade, ele não tem spread, não tem taxa de risco, devia ser muito baixo. E o governo, se não fizesse a política dos bancos, poderia ter estabelecido um preço máximo e que competissem os bancos abaixo do preço máximo. Mas não, é tudo assim. O Lula homologa a privatização da Eletrobras. Eu entro com uma ação popular aqui no Paraná, o governo se manifesta a favor da manutenção da privatização através da participação do Messias, que representa o Lula, procurador-geral. Então, minha gente, é esta política da dependência, da globalização, da desindustrialização que continua vigente. E o Trump está contestando tudo isso. E foi os Estados Unidos que levou o Brasil a esta política. Era a política deles e nós entramos nesse processo. Sem um pouco de sangue nacional de verdade nas veias, não se muda nada. Agora você me pergunta como é que está o Lula. Aqui no Paraná está uma tragédia. Eu ontem fui ao mercado e fiquei abordando pessoas. Ô, companheiro e tal, o que você acha do governo do Lula? 90% de insatisfeitos. Não é o que diz aqui a pesquisa local da Quest, se não me engano, que é 69%. Então, essa irritação com o Lula é o desgaste do Lula. A falta de sincronia entre o discurso e a ação. E vem essa conversa mole, não é o Congresso Nacional. Não é o Congresso Nacional. Tem muitas coisas que poderiam ser estabelecidas por iniciativa do governo e não são. E você sabe que eu sou um moderado. Eu queria um governo progressista, mas não tão ousado que comprometesse a estabilidade do país. Mas como é que eu posso aceitar um governo que faz aliança com o capital? O que significa, a meu ver, uma traição a todas as expectativas de nós, seus companheiros de campanha e eleitores. Então há um erro. Pode melhorar o Lula? Pode. Mas ele continua dizendo absurdos. Eu tenho uma admiração profunda pelo Henry Ford. Lembra do Henry Ford? Seus livros antissemitas, aquela coisa toda. Mas mais do que isso, ele era um adepto do Hitler, do nazismo. Então o Lula diz muita bobagem. E quando ele diz bobagem, como é espontâneo, é que você vê que a cabeça dele é uma mixórdia, não existe um projeto nacional. Ele se comporta como um líder sindical tentando estabelecer tranquilidade e relações entre o capital e o trabalho. E joga a favor do sucesso do grande capital. E faz propostas compensatórias em relação ao trabalho. Uma pequena coisa aqui, a outra ali, mas não está dando certo mais isso. Não é trocar secretário de comunicação, né? Nós tem que trocar a postura do governo. O entreguismo, a globalização não podem mais ser o objeto de popularidade num governo que atenda aos brasileiros. Eu sugeriria, para terminar essa minha intervenção inicial, uma transfusão de sangue. 10 decilitros do sangue da presidente do México nas veias do Lula para ver se ele melhorava. A Cláudia Sheinbaum aí que vem fazendo um mandato bastante elogiável aí do ponto de vista... Brilhante, do ponto de vista do enfrentamento, inclusive, à postura do Donald Trump lá nos Estados Unidos. O próprio Trump elogia a posição, a
a postura da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum. Requião, você citou aí essa pesquisa que saiu no dia de ontem da Quest sobre a popularidade do governo. Eu tenho números aqui, eu vou trazer para a gente analisar mais detalhes e a gente até rapidamente tratou disso aqui ontem, em cima do lance, na hora que saiu a pesquisa, eu trouxe aqui para uma análise rápida para o nosso entrevistado no momento, mas agora a gente tem um pouco mais de detalhes e eu queria repercutir isso aqui com você. Ontem foi divulgada essa pesquisa que foi feita no finalzinho do mês de março e mostrou que 56% dos brasileiros desaprovam o governo Lula. E a aprovação da atual gestão está em 41%. É a pior desaprovação da história dos 3 mandatos do presidente Lula. Em janeiro, esses números eram um pouco diferentes. 47% aprovavam o governo, ou seja, tivemos uma queda de 6 pontos percentuais em relação à aprovação e 49% desaprovavam, ou seja, essa desaprovação aumentou 7%, 7 pontos percentuais. Essa pesquisa, inclusive, já contempla os efeitos das últimas medidas que foram anunciadas pelo governo para tentar justamente recuperar a popularidade. Essa proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, a desoneração dos alimentos importados aí para reduzir a inflação, também essa ampliação do crédito consignado, Minha Casa Minha Vida, enfim. Lula perdeu apoio especialmente entre as mulheres, entre os pretos e pardos, na região Nordeste, que é o seu principal reduto eleitoral, enfim. Requião, o brasileiro ele não confia mais no presidente Lula? O que eu disse a você, essa defasagem entre o discurso e a prática cansou. Eu acho que é envelhecimento do material. Isso funciona também, mas é o descrédito absoluto. A esperança do brasileiro vai diminuindo a cada dia. Daí surgem essas pequenas propostas compensatórias. Mas compensatória como? Empréstimo consignado com juros acima de 3%, quando não tem risco algum, porque é garantido pelo FGTS. E o governo não tem... Você veja, não tem nada com o Congresso, né? O Congresso não tem nada a ver com a fixação da margem de lucro. Não tem. Poderia o governo ter feito como eu fiz, eu era governador, com as limitações de um governo do Estado. Eu fiz e deu certo. Por que não fazem também? É uma verdadeira loucura isso. Agora, por outro lado, a isenção de imposto de até R$ 5.000 não é má. Uhum. Daí querem dar uma mordidinha lá em cima, mas não é uma mudança do sistema. Então, são políticas que não são estruturais, é na mesma linha da teoria da dependência. E agora eu vejo que com essa falência do liberalismo econômico nos Estados Unidos, com o Trump, nós nos aproximamos da China. Mas será que vamos nos aproximar no mesmo modelo de dependência? A China é o maior produtor industrial do mundo e nós vamos fornecer o quê? Alimentos, carne? E não tem nada a ver com o desenvolvimento do Brasil. Eu fui, quando estava no Senado, no almoço, promovido pela Cátia Abreu, minha amiga Cátia Abreu, na residência do embaixador da China. E, de repente, ele diz, nós temos muito interesse no Brasil, terras no Nordeste, que nós queremos produzir cana por causa da poluição dos combustíveis na China. Você vê se tem cabimento, ele queria a terra do Brasil para produzir cana. Não, emprego não é nada, o interesse absoluto da China. Porque, afinal de contas, Anderson, os países não têm amigos, eles têm interesses. Eles trabalham em função dos seus interesses, do interesse da sua população. E nós não verificamos isso ainda. E o Lula fica negociando como um sindicalista. Ele disse mais uma coisa ontem, que ele não é de esquerda, que a esquerda é uma doença infantil, que as pessoas mais velhas, se dizem progressistas e de esquerda, são senis. E disse, mesma coisa com a direita. Tem nada, ele está querendo criar uma imagem do cara do centrão, o Lulão do centrão. Mas atos não existem. Então, esse desgaste vai continuar. Você deu esses dados aí da Quest, eu estive dando uma olhada em alguns que as principais televisões colocaram, mas aqui no Paraná a coisa é muito mais alta. Muito mais alta. A rejeição aqui
era 69 até pouco tempo atrás, deve estar maior. Uhum. É bom isso? Não, não é bom. Aí vem o quê? Vem a extrema-direita e fica esse pessoal com essa conversa mole. É a luta pela democracia contra o fascismo, para se desobrigar de tomarem posições a favor do país, a mexerem na superestrutura econômica. Lembra do Lewis Carroll? James Carroll, o assessor do presidente dos Estados Unidos? É economia estúpida. São erros brutais na economia. Erros. Porque eu não vou dizer que tem corrupção na Fazenda. Eu conheço a Haddad. Mas é erro atrás de erro. É isso. O Requião, você citou aí a questão da taxação, aliás, da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Não dá para dizer que essa é uma medida onde o governo Lula tenta fazer justiça. O fato é que a tabela do imposto de renda está defasada há anos aqui no nosso país. E essa medida que o governo toma sequer corrige a tabela do imposto de renda. Não é uma benesse do governo. O governo está tentando, de alguma forma, corrigir a tabela e nem isso ele consegue a partir dessa medida que foi adotada. A gente conversou aqui recentemente, inclusive, com o pessoal, com os auditores fiscais da Receita, o pessoal do Sindifisco, falando a respeito dessa questão da necessidade de correção da tabela do imposto de renda, que não é alcançada a partir da medida que foi adotada ou da proposta que foi feita pelo governo lá para o Congresso Nacional de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. É importante a gente registrar isso. Agora, o Requião chamou muita atenção essa tua frase, dizendo que o Lula está querendo se mostrar como o Lulão do Centrão, com essa conciliação que ele tem buscado. Na tua avaliação, o Lula acaba, com essas iniciativas do atual mandato, ele acaba desfazendo aquela ideia do povo brasileiro de que ele é uma figura popular, de que ele é uma figura que defende os interesses da classe trabalhadora. Essa imagem que ele construiu ao longo da sua trajetória política tem ficado de lado diante das medidas que estão sendo tomadas ao longo dos últimos tempos, dessa aproximação do Lula da direita? Não é o Lulão do povão, é o Lulão do Centrão, fazendo o jogo do capital financeiro. É isso, o desgaste está por aí. E o pessoal já enjoou de ver o discurso progressista dele e depois a prática é exatamente contrária ao que ele falou. Esse desgaste só pode acabar com uma mudança da política de governo. Precisava um pouco de nacionalismo no sangue do Lula. Eu insisto naquela visão do Carlos Essa, que o Lula tinha sensibilidade social, que ele tinha passado fome, que ele tinha sido retirante no Nordeste num caminhão, tomando chuva numa semana para ir a São Paulo, abandonado pelo pai, com a mãe, os irmãos. Ele tem essa sensibilidade, mas ele não tem uma visão nacional, uma visão estratégica, uma visão macro do Brasil, um projeto de Brasil, um projeto para os brasileiros. A política compensatória não vai a lugar nenhum. Eu sempre cito o exemplo dos senhores de escravos. Eles queriam alimentar bem os seus escravos, senão eles não trabalhavam. É a política do Ford, por exemplo. O trabalhador tinha que ganhar bem, mas ele não podia dar um palpite na estrutura de produção, que era na mão da elite, dos detentores do capital. Esses erros persistem. Então, o Lula quer conseguir uma pequena benesse aqui, outra pequena benesse ali. E eu não faço a crítica dos 5.000, não. Eu desprezo a opinião dos teus técnicos aí. Por aí, não. Que 5.000 de isenção de imposto de renda hoje para a população brasileira é positivo. Não vou com artifícios técnicos para fazer o questionamento disso. É claro que nós queríamos muito mais, mas não era só no imposto de renda, é na estrutura macroeconômica do Brasil. É o tripé, a meta de inflação, o dólar flutuante, o superávit primário. Esse tripé é o ícone em que repousa a destruição do processo de industrialização do Brasil. Nós, lá atrás, produzimos industrialmente muito mais que os tigres asiáticos, Tailândia, Malásia, China e Coreia do Sul. Hoje nós estamos lá atrás. Por que isso? Porque inventaram o tripé, coisa do Fernando Henrique. Erro do Fernando Henrique também. Não acreditam no Brasil e nos brasileiros. Então, se eles não acreditam nos brasileiros, por que nós, brasileiros, temos que acreditar neles?
Só para deixar claro aqui, Riquelme, não há, quando eu falo a respeito dessa questão envolvendo a isenção do imposto de renda, não é uma crítica propriamente dita. É evidente que essa medida é muito importante, tomada pelo presidente Lula. Além disso, ele reduz ali a tarifa, a taxa para quem recebe entre 5 e 7 mil reais. Não há dúvidas de que essa é uma medida muito positiva desse governo, além de outras que que o próprio presidente tem tomado ao longo dos últimos tempos. Eu só queria registrar que, na verdade, essa iniciativa ela já deveria ter sido tomada por outros governos, porque o que ele faz nesse momento é apenas corrigir a defasagem da tabela do imposto de renda. Ele não está, obviamente, promovendo justiça social porque ele é bonzinho. Não, muito pelo contrário. Ele está tomando uma iniciativa que outros governos já deveriam ter tomado para corrigir essa defasagem que existe na tabela do imposto de renda, mas sem sombra de dúvidas é uma medida mais do que positiva. A gente tem que pressionar o Congresso Nacional para aprovar essa matéria, bem como aprovar essa taxação aí para quem recebe acima de 50 mil reais por mês, que é uma outra medida, nesse caso, compensatória por conta da perda de recursos diante da isenção para quem recebe até 5 mil reais. Não há dúvida de que é uma medida fundamental por parte do presidente da República e que corrige aí essa defasagem na tabela do imposto de renda. Riquelme, eu queria aprofundar uma análise que você já até fez aqui de alguma forma nas suas primeiras respostas a respeito dessa questão do crédito consignado, né? Porque eu te confesso que é difícil acreditar nesse tipo de iniciativa e eu tenho recebido aqui alguns analistas, comentaristas, e tem gente que avalia que essa é uma medida do Lula caminhando para a esquerda, essa dele oferecer o crédito consignado a juros mais baixos num cenário onde há um endividamento dos brasileiros, mas 76% dos brasileiros estão endividados no país. É importante fazer esse registro aqui no programa. Eu queria uma análise mais profunda tua a respeito disso, essa medida do crédito consignado com juros mais baixos, porque parece, como você inclusive colocou aqui, os juros não são tão mais baixos assim, né, Requião? Não, não são tão baixos quanto poderiam ser. E não tem cabimento. Eu não vou ser contra agora, porque você imagina, você tem uma dívida enorme com juro absurdo, daí te oferece a possibilidade de você contrair outra dívida, pagar a anterior e com um juro um pouco menor. Parece bom, mas não é verdade isso, não é verdade. Pega esse pessoal que critica juro consignado, que critica os 5 mil, e pergunta o que eles pensam do tripé da inflação, que é a essência da desgraça brasileira, da desindustrialização. Não é? Meta de inflação. Tem que ver isso com clareza. Dólar flutuante, superávit primário. É isso, esse é o problema. Teoria da dependência. E eu vejo agora que há uma certa... Eu, de vez em quando, ligo a Globo, estou cometendo esse pecado, viu, Anderson? De vez em quando dou uma ligada lá. Eles agora apresentam... O Brasil foi o menos atacado pelo Trump. Eles acham que é bom ser menos atacado, não é? Alguns eles matam, outros cortam os braços e as pernas. Não, nós estamos sem braços e pernas, mas estamos vivos. Não tem cabimento isso. É uma brutalidade o que está acontecendo. E não somos menos, porque o 25% em cima do ferro, do alumínio e das peças de automóvel continuam. E mais 10% em tudo, como taxa de tributação norte-americana. Se lembra como é que a Cristina Kirchner perdeu a votação do imposto de exportação que ela queria fazer sobre os produtos agrícolas? Perdeu por um voto, que era o voto do seu vice-presidente do Senado. Uma coisa simplesmente inacreditável. Então, este jogo vem sendo feito ao longo do tempo por todos os governos. E vocês dizem, foram outros governos. Do ponto de vista da política econômica, nós temos um governo só. Inclusive, o governo do PT foi na mesma linha. Privatizam agora essa empresa, mas por que não a Eletrobras? Por que não a Petrobras? A Petrobras tem 64% ou 67% de ações privadas. Tem cabimento isso? Quem foi que vendeu? Fernando Henrique e Lula. Lula e Gabriele. Como é que eles podem agora propor a redução, a brasileiração, brasileirismo do preço do petróleo? Então, no PPI, essa redução agora foi o PPI, não foi mais nem menos. Não é verdade a propaganda. Eu vejo a Gleisi dizendo, diminuímos 17%. Não diminuíram porra nenhuma. Acabaram com uma excrescênciazinha
mas mantiveram o PPI, Parceria de Preços Internacionais. Então, nós vivemos uma ilusão. Como é que você quer que um novo secretário de comunicação resolva isso? A política é uma política liberal. É o neoliberalismo absoluto. A negociação com a Eletrobras abriram mão dos dinheiros para as usinas atômicas, mas conseguiram 3 conselheiros de administração em 10. O que adianta isso, companheiro? E mais um no fiscal, que foi o Manteiga. Para que isso? Para que isso? Num determinado momento, você sabe que eu recebi um emissário aqui me propondo que eu aceitasse ser conselheiro da Eletrobras. Não, Requião, porque eu estou numa crise econômica. Crise financeira. Econômica, não. Eu tenho herança de meu pai, minha mulher tem alguns bens da família e tal. Não estou numa situação miserável, mas financeiramente estou apertado. Não, Requião, você vai ganhar 200 mil reais por mês. Tem cabimento isso, Anderson? Vender a alma por esse preço não é muito pouco? Então, o problema é esse. Daí, eu estou fazendo o quê? Estou aqui fazendo a crítica do governo para promover o bolsonarismo? Não, eu estou fazendo a crítica do ponto de vista do interesse nacional. Eu quero que mude. Que se me dá se o presidente A, B ou C é Lula, isso ou aquilo, se a política econômica do Brasil estiver errada, podendo estar certa. Nós não estamos enxergando a volta do nacionalismo no mundo. O Trump fazendo a defesa dos Estados Unidos com unhas e dentes. E nós aqui, não. Nós queremos o mesmo modelo de subserviência, mas agora vamos nos aproximar da China. Olha, eu tenho paixão, eu vou muito à China para ver como é que está andando a economia, tudo, tenho uma admiração profunda. Mas eu sou brasileiro, não sou chinês. Eu não quero dependência de país algum. Nós temos que ter autonomia. O Riquelme, é muito importante ser... de atitudes claras do governo. Nada de exagero, nada de porra-louquice. Mas temos que ter um governo que administre pensando na população, no crescimento intelectual e tudo mais. Mas aí o BNDES financiando privatização de escola, privatização de água, privatização de energia, está no PAC, rapaz. Manda a Gleisi e o Lindbergh lerem o PAC no plenário para ver se eles conseguem depois repetir o que estão dizendo, que tudo é bom. Então, é fundamental. É muito importante. Gente que militava a favor do Brasil de uma forma desesperada. Eu lembro no Congresso, eu participei aquilo, tomei a frente da defesa do país contra o golpe e tudo isso, e eles estavam nisso. Como é que mudam da noite para o dia? Em troco do quê? É muito importante. Na verdade, sem voz nacional, sem voz popular no Brasil. Você fez um registro aqui fundamental. A crítica, quando se faz aqui, por você, eventualmente até por mim, pelos nossos comentaristas, ela não se dá no sentido de alimentar uma retórica de extrema-direita. É uma crítica, acima de tudo, construtiva e do ponto de vista popular, do interesse nacional, como você deixa claro aqui ao longo das suas respostas. Não há o interesse de derrubar o governo Lula, como muita gente, muito petista, costuma dizer, costuma trazer aqui, inclusive no chat aparece de vez em quando um ou outro dizendo aqui que a gente quer derrubar o governo. Muito pelo contrário, que a gente quer que o governo dê certo, atenda aos interesses da classe trabalhadora. Eu acho que um governo, do ponto de vista popular, só pode dar certo quando ele tem como prioridade o interesse do trabalhador brasileiro, dos trabalhadores da base da pirâmide. É isso que a gente precisa registrar aqui no nosso programa. O Requião, você tem citado aí com muita, enfim, razão essa questão envolvendo a Eletrobras. A gente conversou aqui essa semana com uma representante, aliás, foi ontem, a gente conversou aqui com uma representante do CNE, do Conselho Nacional dos Eletricitários, a Fabíola Antesana, ela é vice-presidente do CNE, falando a respeito dessa questão das indicações do Lula para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração da Eletrobras, depois daquele acordo que foi construído, que foi feito ali no final de fevereiro, ali antes do Carnaval, meio que às escuras, pouca gente ficou sabendo ali naquele momento, a notícia não foi muito difundida, não foi muito divulgada, enfim, depois do Carnaval a gente aprofundou essa discussão a respeito desse tema.
os nossos espectadores aqui já estão cansados de ouvir a respeito disso, que a gente tratou muito nos últimos dias, mas eu queria pedir a tua avaliação a respeito desse acordo que foi construído, onde a Eletrobras abriu mão daquele processo da Advocacia Geral da União, que pedia ali uma representação paritária do governo da União em relação aos 43% de ações que o governo tem na Eletrobras. O governo abriu mão disso e agora tem 3 cadeiras no Conselho de Administração e uma cadeira no Conselho Fiscal. Das 10 cadeiras, o governo tem 3, ou seja, 30% de participação no Conselho de Administração, e foram indicados, inclusive, os nomes, né, para essas vagas no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da Eletrobras. Daqui a pouquinho eu vou trazer exatamente os nomes, para eu não me confundir aqui. Eu vou puxar os nomes dos indicados pelo governo, mas antes eu queria a tua análise a respeito do acordo em si, Riquinho. Esse acordo onde o governo deixa de lado a disputa pelo controle da Eletrobras, ou pelo menos de 43% das ações da Eletrobras, e faz ali essa construção onde tem 3 cadeiras no Conselho de Administração e uma no Conselho Fiscal. O que motiva esse tipo de iniciativa do governo? Como é que você vê esse acordo que foi construído com a direção da Eletrobras, Riquinho? É uma infâmia o acordo. E é uma farsa. Porque o Lula podia ter entrado com uma ação contra a inconstitucionalidade da venda da Eletrobras. E principalmente no momento que a França e a Alemanha estão estatizando as suas redes de energia. Estatizaram já. O mundo está nesse caminho. Mas não. É uma homologação da privatização em troca de emprego. O que adianta 3 pessoas num conselho de 10? Nada. Agora, vamos supor que, em determinado momento, esses 3 conseguissem o convencimento do grupo. Bom, deve ter a Assembleia dos Acionistas, onde o país, o Brasil, o governo federal, só tem 10% dos 43%, tem 10% no máximo dos votos. É tudo uma verdadeira loucura. O Lula não exerceu a ação de inconstitucionalidade que ele tinha prometido na campanha. E eu entrei com uma ação aqui para acabar com isso tudo por outros caminhos, sem esse acordo, e o governo se manifestou contra, pedir o arquivamento da minha ação popular. Eu entrei junto com os eletricitários do Rio de Janeiro. Gente boa, guerreira. Então, é uma farsa isso. É terrível isso. E isso não vai a lugar nenhum. Eu vi ontem uma entrevista longa do Berkovitz sobre isso tudo, maravilhosa. Tem conversado com ele? Quem? Desculpa, não vi. Tem conversado com o Berkovitz? Não, o Gilberto Berkovitch, né? A gente não tem conversado com ele aqui no programa, não, mas é uma boa indicação. Eu vou até chamá-lo aqui para conversar. Maravilhosa de tudo isso. Ele mostra como é que podiam ter estatizado isso. Ele mostra com clareza que o governo do Lula é um governo neoliberal. Eu não concordo com isso. Eu acho que esse liberalismo financeiro é um erro. É um erro que fez o Trump estar cometendo essas loucuras dos Estados Unidos agora para corrigir isso. Não estou chamando ninguém de corrupto nem nada, embora a ladroeira continue, porque o Estado é uma coisa enorme, né? Sempre tem uma pilantragem, a pilantragem das emendas secretas do Congresso Nacional, essa loucura toda. Mas não é isso, é um erro de avaliação. Só acredito em quem quer mudar a coisa quando abrir a boca contra o tripé. Quando começar a discutir probleminhas, empréstimo consignado, é bom, é ruim? Não, é o tripé que é o problema. O empréstimo consignado pode ser bom, num momento em que o pessoal está ferrado. Que tal se o Lula tivesse fixado um teto de juro? Não, nós damos garantia pelo FGTS, no entanto, se o juro for até tanto. Para que precisava de Congresso para isso? Por que não podia fazer o que eu fiz? Eu era um mero governador do Paraná. Então, é uma loucura total. Uhum. O Haddad agora tem feito discursos fortes e tal, mas e o tripé? Bate duro no Bolsonaro. Aliás, bater no Bolsonaro não é nenhuma maravilha, né? O Bolsonaro é um zero à esquerda intelectualmente e tudo mais. Mas eles têm convicção que o caminho ao liberalismo econômico que acabou no mundo. Esse é o detalhe, Requião. A grande questão é essa. Você citou o tripé macroeconômico, nenhum governo atuou no sentido de combater essa excrescência. A grande questão é que isso
acima de tudo, atende os interesses da alta burguesia aqui no país, né, Requião? Eu acho dificílimo que uma gestão se coloque contra esse tripé macroeconômico, né? Anderson, não é tão difícil, né? O governo militar, que era um governo fascista, que a gente não pode tolerar em hipótese alguma, foi o governo das estatais. Uhum. Não foi? O João Goulart era o cara da reforma de base, que podiam mudar o caminho do crescimento do Brasil. Mas não. Aí daí o cara diz assim, quem recebe o Bolsa Família não pode votar. Que tal tirar da estrutura política do Brasil o agronegócio que recebe subsídios fantásticos do governo? Então, é um erro básico nisso tudo. Agora, é a posição do governo do Lula hoje. Então, não tem que ter complacência, nem entrar nessa fria que é fascismo, o Lula ou o fascismo no Brasil. Não é nada disso, não. Nada disso. Porque o próprio fascismo, de certa forma, dos militares era nacionalista. Uhum. O Geisel criou a escola de engenharia do Exército no Brasil, protegeu a Vale do Rio Doce, a Petrobras e tudo isso. Era outra visão, equivocada, autoritária, equivocada. Mas não há essa dicotomia de fascismo e democracia. Isso é uma conversa mole para desculpar o fato de não estar fazendo exatamente nada em favor da população e do projeto nacional e ficar tentando sobreviver nessa lenda de que é nosso ou fascismo. Qual é a diferença da política do governo hoje e da política do Guedes? Qual é a diferença? Existe alguma diferença? Não existe diferença alguma. É a mesma coisa. Então, você me pergunta, tem recuperação o governo do Lula? Eu acho que é uma coisa primária. Ele que volte ao programa de campanha, ao discurso de campanha, ao que propôs quando candidato. Agora, ele perde o motor desse processo todo. Tem a parte da população que é embalada pela publicidade, pelas televisões e tudo mais. Mas tem um motor, que não é majoritário no Brasil, mas é politizado. Esse motor é o motor que levou o Lula à presidência da República. Depois eles fizeram a frente da desesperança, que está nos desgraçando até hoje. Mas o Lula está perdendo o motor, ele está perdendo a base que alavancou a campanha dele. E a Globo o que faz? A Globo bate em qualquer proposta compensatória do Lula, mas, ao mesmo tempo, elogia todas as medidas que favorecem o domínio do capital financeiro. Sim. A Globo está a favor do capital financeiro e contra o Trump. Ela bate sempre, no Trump, mas não bate na globalização, no domínio do capital financeiro, na escravização dos países. É uma loucura a tal da Globo. E loucura maior é você ver que todos eles entram no mesmo ritmo. Todos os locutores, os entrevistadores e tudo mais. Mas não há nada de novo nisso, né, Requião? Isso é histórico. A grande imprensa sempre adotou esse tipo de discurso, essa defesa do capital hegemônico, dos banqueiros, enfim. Não há nenhuma novidade aí nessa postura, nessa posição Mas das figuras da grande bate no imprensa. Bolsonaro. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? O Bolsonaro não é o candidato do sistema econômico brasileiro. Não querem o Bolsonaro. Eles querem o bolsonarismo, a política do Guedes, sem as porras louquices do Bolsonaro. O candidato vai ser aquele governador de São Paulo, aquele porra louca doido lá, ou qualquer outro semelhante a ele. Mas não o Bolsonaro. É uma ilusão isso, Lula e Bolsonaro. E daí o pessoal da Frente da Desesperança quer um embate com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não terá o apoio da grande mídia brasileira nem nada. Eles vão topar qualquer coisa que não seja a porra-louquice do Bolsonaro, mas que mantenha a política econômica do Guedes. Do Guedes, do Fernando Henrique, da globalização, com políticas compensatórias medíocres. Mas necessárias em algumas vezes. Sim, sim, sem dúvida. Requião, eu queria insistir nessa avaliação a respeito da situação da Eletrobras, porque pelo menos me levantava a esperança de que esse seria um flanco de resistência do governo Lula em relação ao projeto neoliberal que avança no país. Pelo menos ali a gente imaginou que o governo, a partir daquele questionamento
da privatização da empresa, a gente imaginou que o governo pudesse ter uma postura um pouco mais responsável, mas esse acordo foi construído aí antes do Carnaval, jogou tudo por terra. Foram indicados para o Conselho de Administração 3 nomes muito reconhecidos na área, no setor energético, né? Os ex-ministros de Minas e Energia, Silas Rondô, o Maurício Tolmasquim e o Nelson Ubner. E para o Conselho Fiscal, como você muito bem disse aqui, foi indicado o Guido Mantega por essa gestão. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses nomes que foram indicados, se de alguma forma eles podem estabelecer algum tipo de resistência no Conselho de Administração, são minoritários ali no Conselho, em 30% ali de representação, enfim. E outra, eu conversei ontem com essa representante do CNE, a vice-presidente do CNE, que eu disse aqui para você, a Fabiola Antesana, e ela me disse, ela foi muito clara, ela disse que com esse acordo que o Lula construiu, que o governo construiu em relação à Eletrobras, o governo legitima a privatização da empresa. Queria uma análise a respeito dessa fala da vice-presidente do CNE e também sobre essas indicações. Os nomes foram indicados para o Lula para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração da Eletrobras. Anderson, vou te contar uma história. Eu me elegi governador do Paraná e eu acabei com a privatização da Copel. Derrotei isso e mudei a direção. A Copel tinha um prejuízo de 400 milhões por ano. Mudei a direção. No primeiro ano tive um lucro de 1 bilhão e 400, sem mágica nenhuma, passando a patifaria de destruição que queria nos levar à privatização. Eu podia ter a energia do Brasil a preços extraordinariamente baixos. Do Brasil, não, do Paraná. Porque nós tínhamos a famosa energia velha. Eram usinas feitas por governos anteriores que já tinham sido amortizadas e pagas. Daí eu fui bater um papo com a Dilma, no Palácio. Entrei numa sala, a Dilma me recebeu e veio com um assessor. E eu estava dizendo para ela, nós queremos jogar tudo no pool, porque nós precisamos das hidrelétricas, das termoelétricas. Elas vão custar mais caro. Então, o preço baixo do Paraná, que podia ser um instrumento de desenvolvimento inacreditável. Nós teríamos energia extraordinariamente inferior ao preço nacional. Não, nós vamos utilizar esse preço baixo, vamos jogar no pool nacional e vocês recompram essa energia pelo preço estabelecido pelos órgãos centralizados. E eu discutindo com a Dilma, e quem intervia a cada momento na defesa desse troço todo era o Tolmasquim. Chegou no momento, você sabe que eu sou um cara muito calmo até um ponto, que eu disse a Dilma, presidente, eu vim aqui conversar com a senhora. Vossa Excelência, talvez eu tenha dito. Mas você vai me fazer o favor, ou esse Tolmasquim sai da sala e nós vamos conversar, ou eu me retiro e não falo mais com o governo federal. Ela mandou o Tolmasquim embora. Então, esse cara é um dos caras do Conselho. É um dos caras que conseguiu a barbaridade. Do ponto de vista nacional, até essa jogada da eletricidade brasileira para baixar o preço, mas acabou com a política de governo do Paraná, porque a Copel era nossa, era investimento do Estado do Paraná. Então, isso tinha que resultar num estímulo ao desenvolvimento do Paraná. O que eles fizeram foi concordar com a privatização. É uma coisa simplesmente brutal. É o governo liberal. Nós estamos na contramão do mundo capitalista. Nós estamos na contramão da Alemanha, da contramão da França, que estão estatizando a energia. Até o Franklin Delano Roosevelt não se conformava com a energia privatizada, que é um bem fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, é nesta linha que nós estamos vendo que o governo do Lula, embora ele tenha dito que ia estatizar tudo, é o governo da privatização mesmo. Uhum. Isentaram a Eletrobras de investir nas usinas de Angra 3, se não me engano. Por que isso? Que história é essa? Agora, tem outras coisinhas. O governo federal apoiou a venda da Copel aqui no Paraná. Eu briguei contra a venda da Copel, consegui evitar. Eu fui ao Tribunal Arbitral de Paris, eu e o Fachin, que era funcionário, era do Estado do Paraná, era procurador, fui eu e ele para lá. Nós conseguimos paralisar a venda da usina de gás de Araucária.
Agora, privatizaram a Copel. Sabe quem comprou a usina de gás de Araucária, que foi um objeto de luta do nosso governo aqui no Paraná? JBS. Ligado a quem? Ao Bolsonaro? Não. Não é. Você sabe ligado a quem. Então, é um jogo que está sendo jogado e o resto, o discurso do Lula progressista é para manter ainda a fidelidade de uma base que alavanca a sua campanha. É o Lula ou o fascismo. Manter esse pessoal mais progressista, essa juventude inspirada, mas não é isso que está acontecendo mais. Não está dando certo, porque não é certo. Não é certo. Agora, se veja, o governo federal entrar numa ação popular de minha iniciativa e do pessoal da cidade do Rio de Janeiro, pedindo o arquivamento da ação, se destinava única e exclusivamente a devolver os poderes ao presidente da República. E nós tínhamos confiança absoluta numa liminar antes deles entrarem. E entraram junto com a Eletrobras. Sim. O Messias entrou. Então é uma farsa isso tudo. Eles são a favor da privatização. Agora eu te pergunto, por que a favor da privatização? Entregar para aquele pessoal das lojas americanas? O que é que está acontecendo? Está aí. Querem que explique por que estão caindo nas pesquisas de opinião? É uma coisa simplesmente inacreditável. A aliança do Lula aqui no Paraná é cotar o Ratinho governador, que já vendeu a Copel, que está privatizando escolas. O Ratinho está no esquema de privatizar o Porto de Paranaguá. Você sabe onde se alavanca a privatização do Porto de Paranaguá? No PAC. No PAC do Haddad e do Lula. Então, você vê esses erros que estão sendo cometidos. Aquela história do Banco Central Independente. Quem é que propôs o Banco Central Independente? Lembra? O Haddad que propôs. O Haddad, isso. Mudou, inclusive, a proposta do PT na sua campanha. Agora, veja bem, para mim não entrar no jogo do raciocínio sem fundamento. O Banco Central Independente não é o mal maior. Porque o Banco Central na mão do governo podia ser instrumento de uma política predadora do país numa véspera de eleição. Fazer o que aconteceu na Argentina, né, no tempo todo. Então, o Banco Central podia ser independente, para não cair nas mãos de um projeto eleitoral de um partido, um fim de mandato. Mas ele tinha que ter restrições. Ele tinha que ter restrições quanto à tarifa máxima da Selic, a tarifa referencial. Ele tinha que ter restrições com a responsabilidade com o emprego, com uma série de coisas. Tem algumas coisas que ele não poderia fazer, mas, ao mesmo tempo, ele tirava a possibilidade de um partido político utilizar um banco central para anarquizar a economia brasileira numa véspera de eleição, depois de estar ameaçado de perdê-la por erros cometidos na administração. Não estava totalmente errada a proposta do Haddad, mas desde que ele não fosse um banco central com permissão para agir a favor do tal fórum, a tal constituinte dos empresários, que é aquele fórum não sei o quê, na qual eles se baseiam. Joga só a favor dos empresários. Nós estamos com 14,25. Seguramente, a partir das declarações dos diretores e do Galípolo, nós vamos para 15 na próxima reunião. É o fim do mundo. Bom, veja bem, 15. Daí você pega o empréstimo consignado novo, 3% ao mês. Se fez o empréstimo consignado, você é trabalhador de uma empresa, da sua empresa. Você pega R$1 milhão, vai pagar 3% ao mês. Mas você diz, não, eu vou, com esse dinheiro agora eu vou investir. Você investe num banco. Você vai ganhar quanto por mês? No máximo 1,30, que é mais ou menos a Selic hoje. Percebe? Se você tomar um empréstimo e for aplicar o empréstimo, é 1,30, mas você vai pagar 3 no mínimo. Não tem cabimento isso, Anderson? Não tem. De fato, não tem. Requião, eu queria aproveitar que você citou a questão do Banco Central para falar sobre esse tema que a gente também não tocou, só agora foi para você avaliou isso, essa questão dos juros, né? Porque a gente teve aí mais um aumento da Selic, agora para 14,25%, uma das maiores do mundo, e um Banco Central que é... Segunda maior do mundo hoje.
Sim, maior no mundo, e um Banco Central que é comandado majoritariamente por figuras indicadas pelo Lula. O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, inclusive que o Galípolo disse com todas as letras que teve protagonismo naquela reunião de dezembro do ano passado que definiu esses 2 primeiros aumentos dos juros nas reuniões do Copom desse ano. Seja, Anderson, ou seja, o Lula publicamente chamava a resolução do Banco Central numa resolução de bandidos, de inimigos do Brasil. E quem estava de pleno acordo e era protagonista da bandidagem era o cara nomeado pelo Lula, conforme nós soubemos agora pelas declarações do próprio. Dá para engolir isso? Dá para consertar isso? O novo ministro, o Sidônio, vai resolver isso agora, publicitariamente? Não. Não vai. Ou seja, não vai. O Lula falava contra a postura do governo dele, representado pelo Galípolo. É isso. Ele nomeou o Galípolo presidente do banco, porque ele não era inicialmente presidente. Sim, exato. Exato. Não, e o que me chama a atenção, o Requião, me assusta, eu te confesso, é que ainda há figuras ligadas ao Lula que lá atrás criticavam a taxa de juros, o próprio presidente, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ele seria o responsável por esses juros altos, fazendo pouco caso aí, ou tentando passar um pano para essa postura do Gabriel Galípolo aumentando a taxa de juros. Eu me refiro, obviamente, ao deputado Lindbergh Faria, seu amigo, inclusive, a própria Gleisi Hoffmann, que agora é ministra do governo, fazia uma crítica muito contundente ao Roberto Campos Neto. Contundente e necessária. Calaram a boca e mudaram de posição. Por quê? Por quê? Porque senão é o fascismo do Bolsonaro. Isso é uma farsa. Fascismo porra nenhuma. Para a gente fechar aqui o nosso papo, você citou no início da tua entrevista a tua solidariedade aqui ao Glauber Braga, fez aquela fala importantíssima a respeito dessa perseguição a qual o deputado sofre lá no Congresso Nacional. Aliás, daqui a pouquinho o Glauber vai estar aqui com a gente. Vocês estão acompanhando aqui o programa, não saiam daqui. Daqui a pouco o Glauber Braga estará aqui conosco para conversar com a gente. E eu estarei ligado aqui. Opa, audiência qualificada do Requião aqui com a gente. Requião, para a gente fechar, em torno desse assunto, dessa perseguição ao Glauber, o que representa o silêncio do governo Lula a respeito desse episódio que pode resultar na cassação de um dos mandatos mais combativos do Congresso Nacional? O Lula ainda não se posicionou em relação a esse tema. O Glauber denuncia uma perseguição urdida pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Como é que você avalia esse silêncio do Lula em relação a essa perseguição ao Glauber? Você já pensou se, de repente, o nosso Lulinha vai para a TV e diz o seguinte: se caçarem o Glauber Braga, eu nomeio o Glauber ministro das Minas e Energia no dia seguinte. Então, Lula não pode fazer nada, pode fazer tudo, não faz porque não quer. É isso, o silêncio é a complacência, o silêncio é o acordão. Ele foi com o Lira para o Japão, para o Vietnã, não sei para onde mais. É uma verdadeira loucura. Você sabe que o pai do Lira, o Bill, era senador, era meu amigo, né? Sim. Eu era senador também, como ele. Eu presidia algumas comissões e ele dizia para mim: Requião, você tem que ser o futuro presidente da República. Ele não era um cara da direita, ele era um político tradicional, mas nada parecido com o filho, né? Nada parecido com o filho. Era um velho simpático. Sim. Você se refere ao Benedito Lira, né? Que foi senador, enfim, foi parlamentar, foi seu colega aí. Senado, o Bill. Sim. O apelido dele era Bill, com U. Isso. Morreu esses dias. Como prefeito numa cidade do interior. Muito bem lembrado. Requião, eu tô no finalzinho aqui do nosso papo. Para a gente fechar de uma vez aqui esse nosso diálogo, Requião, o que a gente pode esperar da esquerda para os próximos tempos? A gente tem visto o nosso campo muito desmobilizado. O sinal disso foi esse ato pelo Sem Anistia que aconteceu no último final de semana em algumas cidades do país.
muito esvaziados. Tivemos em São Paulo, o maior dos atos reuniu aproximadamente 6 mil pessoas, quando o Bolsonaro botou 20 mil pessoas nas ruas uma semana antes, naquele ato contra o processo lá do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber de você o que é que a gente pode esperar do nosso campo. A gente tem aí, tá, as vésperas, há pouco menos de um mês do 1º de maio, onde a CUT não vai participar dessa mobilização que vai acontecer no 1º de maio em São Paulo. Ela vai participar, na verdade, como convidada, mas não vai protagonizar esse ato dos trabalhadores em São Paulo. A CUT, que é muito próxima do governo do presidente Lula, mas não vai estar nesse ato do 1º de maio como protagonista. Será convidada das outras centrais sindicais desse ato. O que é que a gente pode esperar da esquerda ao longo dos próximos tempos diante desse cenário de desmobilização e, principalmente, no momento onde o Bolsonaro está sendo o bolsonarismo, a extrema-direita está sendo colocada contra a parede. Agora, essa medida aí do Supremo Tribunal Federal, essa decisão tornando o Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. O que é que a gente pode esperar da esquerda, Requião? Ela quer, de certa forma, manter os empreguinhos, né? Deve ter muita gente que está fascinada com a possibilidade, por exemplo, que foi oferecida a mim, de um emprego no Conselho de Administração da Eletrobras de 200 paus por mês. Tá calada a esquerda, está completamente calada. Agora, o problema do ato é que não tem uma pessoa do povo interessada nesse negócio de anistia ou não anistia, Anderson. Não há interesse, o problema é violência, o problema é tarifa de água, de luz, o problema é o preço dos bens nos mercados, da alimentação das famílias. Não é uma coisa que viabilizasse uma grande manifestação. A convocação não foi acertada e não foi oportuna. Mas o que eu posso dizer a você? A esquerda está adormecida. Dentro do PT está morto. O PCdoB está mortinho. É uma verdadeira loucura. Na verdade, como partido já não existe. Tem propostas boas, a estrutura do PCdoB. Mas aderiu à Frente da Esperança. O que significa isso, Anderson? Seguramente algumas bocas lindas, ricas na estrutura pública do Brasil, para algumas pessoas. Nós estamos sem liderança de opinião, por isso que eu acho que nós temos que dar uma força para esse Braga. E fica aqui a sugestão para o Lula, que até onde eu sei é meu amigo, sempre foi. Diga lá para o pessoal, vocês caçam o Glauber, eu nomeio ele como ministro das Minas e Energia. Vamos ver como é que a coisa funciona. É isso. A minha sugestão. É uma sugestão importante, seria uma medida fundamental por parte do presidente da República. O Glauber tem um compromisso muito importante com o pessoal da Eletrobras. Tem um compromisso com o Brasil, com as mudanças, e se ele tiver o seu legítimo mandato cassado, eu vou precisar dele na estrutura do governo federal. Vai ser ministro das Minas e Energia. Tomara, vamos torcer aí para que o presidente tenha essa iniciativa. É o que eu faria se eu fosse presidente da República. Então, o pessoal diz, não, o Congresso é independente. Anderson, eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu nunca tive maioria. Eu nunca perdi uma votação na Assembleia Legislativa. Porque eu tinha proposta. Quando eu defendia a Copel, eu mostrava o que ia acontecer. Como é que a eletrificação ia chegar nos municípios base dessa gente. E eu saía com eles para o interior e eles diziam, não, a Copel é nossa, mas vai acontecer isso aqui. A Sanepar vai fazer o saneamento do litoral, vai para o interior, vai funcionar de uma maneira exemplar. Eu ia para uma reunião, essa reunião do Lula no Japão, de certa forma ele fez o que eu fazia. Ele levou a sua oposição teórica junto. Por que não levar o presidente do Senado e do Congresso junto para ver como é que é recebido, o que está fazendo, o que pretende fazer com os acordos e os convênios? Eu fazia isso e ficava muito difícil para um cara que viajava comigo para os Estados Unidos, para Washington, para assinar um acordo num valor tremendo para o estado do Paraná, vendo aquilo tudo, votar contra depois. Então, eles tomavam conhecimento que tinha um programa de governo, que tinha uma proposta para o Paraná, a importância da Copel pública, a importância da Sanepar pública. Eu criei
o maior salário mínimo do Brasil no Estado. Ainda hoje é o maior. Eles estão dando uma interpretação que joga um pouco para baixo do limite que eu estabeleci. Mas, na verdade, continua sendo o maior salário mínimo do Brasil. O preço da energia elétrica do Paraná era o mais baixo do país. Na crise, eu oferecia acordos de energia para as indústrias, principalmente do interior, onde havia uma carência absoluta de empregos, razoavelmente barato, com uma condição. Não era um favor direto, não era para decidir o preço do juro no consignado. Eu dizia o seguinte: vocês vão assumir comigo o compromisso de manter os empregos e aumentar uma percentagem de emprego numa data de 12 meses. Eles topavam o troço, eu jogava energia para baixo, negociei com as empresas. Por que não negociaram com o consignado? O que significa isso? Então, isso que o Lula fez é positivo. Agora, o que é negativo nisso? É que é vazio. Não há um programa de governo. Ele levou o pessoal para lá para quê? Para não anistiar o Bolsonaro? Mas nada com o Brasil? É um jogo político, eleitoral? Agora, levar a oposição junto? Eles são oposição, mas são Brasil também. Eles se elegeram dentro do sistema. Então, eles têm direito de saber o que o governo quer. Mas o governo precisa querer alguma coisa. Se não quer nada, é só o jogo eleitoral. Não vamos votar no Lula, que entrega a Eletrobras, vendeu a Petrobras, está vendendo o Porto e tudo, porque senão o Bolsonaro pode ser o presidente. Que coisa mais ridícula! Nenhuma proposta para o Brasil, mas a viagem é positiva, com a oposição junto. Requião, eu passaria a manhã toda conversando contigo aqui no programa, mas infelizmente a gente tem outras entrevistas aqui para fazer no programa. Daqui a pouquinho o Glauber vai estar aqui com a gente. Eu preciso encerrar o nosso papo. Antes de a gente encerrar, rapidamente, o Pedro Miguel sugere aqui para eu perguntar para o Glauber se ele aceitaria esse cargo de ministro no governo Lula. Só para responder rapidamente aqui, eu não vou nem perguntar isso para o Glauber, porque há uma resolução do PSOL que proíbe que parlamentares, enfim, figuras do partido sejam nomeados ministros. Houve ali aquela exceção a Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, mas nem o Guilherme Boulos poderia, por essa resolução do PSOL, ser nomeado ministro do governo. Falou-se aí sobre essa possibilidade, mas isso não pode acontecer. Então, mesmo que o Glauber aceitasse isso, o próprio partido não permite. A resolução interna do PSOL não permitiria essa nomeação do Glauber ministro do governo Lula. Requião, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, é sempre um prazer contar com a tua participação, que a gente volte a conversar aqui no programa. Essa resolução interna do PSOL proíbe que o PSOL hoje seja o partido mais petista do Brasil? Que pergunta tola! Mas é isso, Requião. A grande questão é essa, é uma contradição, mas é o que está colocado. Obrigado, Requião, pela tua participação. Nada contra o PT. Era importante que o PT acordasse. É isso. Eu saí do PT porque ele estava anestesiado pelos carguinhos e pelo apoio ao governo e esqueceu da obrigação de raciocinar, de propor e de seguir na proposta das mudanças, porque uma base do PT é maravilhosa no Brasil. Tá feia a coisa. Obrigado, viu, Requião? Um abraço, querido, para você. Um bom dia, até a próxima. Estou aqui na espera do Glauber. Seguimos. Conversamos aqui com o Roberto Requião, ex-governador e ex-senador pelo estado do Paraná, falando um pouco sobre essa situação envolvendo o governo Lula, muitos temas que a gente abordou aqui com o Requião, um papo sempre muito profícuo com ele aqui no Faixa Livre, enfim,